Não é um sermão, é uma palestra. E então não é um sermão, mas eu quero dizer que eu me baseei no texto da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 5. E eu vou ler para vocês o que a palavra de Deus diz no verso 5. A palavra de Deus diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então eu peguei esse texto como base, mas eu tenho toda a escritura para poder pensar sobre o assunto de submissão. Vamos falar com o nosso Deus pedindo ajuda para esse momento juntos? Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Ajuda-nos à medida em que conversamos sobre este assunto da submissão do jovem, a entendermos melhor na tua palavra como ela, de um modo completo, nessa linha do tempo que ela apresenta, ela pode nos ajudar nisso. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Submissão. Quando Deus fala com vocês e os incentiva a serem submissos, e diz que Ele vai resistir a vocês se vocês forem atrevidos, é a Bíblia que diz isso, então levem a sério. Deus vai resistir a vocês se vocês forem atrevidos, que é o oposto aí do caso de serem humildes. Quando nós respeitamos uma pessoa, para a gente ter uma ideia de como é que é essa ideia de respeito ou submissão, nós ouvimos sem assumir que a gente sabe mais do que ela, mesmo que a gente ache que saiba. Porque às vezes, e aliás a situação de pai e mãe então, ela é bem complicada, porque às vezes você chega num conflito entre irmãos e você não sabe quem está certo. E conhecendo os pecadores que você conhece, fala assim, é bem possível que esse tenha feito, é bem possível que esse outro também tenha feito. Eles contam as histórias, não fecha a conta e você fala, e agora? E quando você arbitra, é muito possível que você faça errado. Muito possível. E o que você vai fazer? Você vai crescer para cima dos seus pais, porque você não admite ser ofendido, que o seu nome seja jogado no chão, etc, etc. Bom, nós tentamos esperar aprender sempre com aqueles a quem respeitamos, estamos dispostos a ouvir as suas palavras, é assim que a gente tem agido desde que Jesus Cristo nos chamou e nós temos andado como seus discípulos. E mesmo quando a gente precisa discordar, e isso vai acontecer, a gente olha e fala assim, puxa vida, eu discordo do meu pai ou da minha mãe nisso, e eu tenho uma luta interna, porque é difícil esse assunto, e eu quero procurá-lo ou procurá-la e expressar um pouco dessa discordância, mas Deus, me ajuda a fazer isso de modo respeitoso. Me ajuda a fazer isso de modo respeitoso. Pelo menos lá em casa, eles cresceram sabendo que podiam recorrer. Porque nós somos pais quebrados, pais, filhos de Adão e Eva. Então é bem possível que a gente cometa injustiça. Então eles tinham sempre a possibilidade de recorrer de qualquer sentença caseira. E então era sempre aberta a conversa. Então é alguma coisa que também a gente do nosso lado tem que deixar aberto, mas mesmo que não deixe aberto, e se alguém nunca deixou, é nosso papel também ir com respeito, procurar e falar assim, olha, eu acho que tem uma coisa que não foi considerada aqui, aconteceu assim, 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 e parece que você não quis ouvir o que a gente estava dizendo, etc, etc. Mas o fato é que a Escritura sempre nos incentiva a aceitar a sabedoria dos pais mestres. Isso é tão sério que na lei, e quando a gente fala lei, a gente sempre pensa no resumo, o Êxodo 20, o Deuteronômio 5, você tem no resumo dizendo, olha, aceitar a sabedoria dos pais mestres leva a uma vida longa. E depois, isso em Êxodo, em Deuteronômio você tem um acréscimo, e próspera.
Então, você ser submisso pode prolongar a sua vida e fazer a sua vida prosperar, do que você ficar sempre martelando, confrontando, brigando. Talvez essa pessoa não vá muito longe, ou pelo menos talvez nem cresça. Agora, esse é um lado da história, é o lado que você ouve dessa submissão que é ensinada para nós a termos não só aos nossos pais, mas qualquer pessoa mais velha. Eu sei que isso está meio fora de moda, né? Mas é assim que a Escritura continua a ensinar. Qualquer pessoa mais velha, não precisa nem ser um governante ou autoridade, nada disso. Qualquer pessoa mais velha mereceria da nossa parte respeito na abordagem, muito respeito na abordagem. Agora, o outro lado é o seguinte: como nós sabemos, nem toda pessoa idosa é sábia. Tem gente idosa que é só velha. Aí você fala, caramba, chato, né? É muito chato isso. Horrível. Horrível mesmo. Nem toda pessoa mais velha instrui as mais novas. Houve um tempo, não o tempo de vocês, mas no meu tempo, em que quando criança, eu me lembro sempre da abordagem dos mais velhos, tipo avós, né? Quando a gente chegava na casa dos avós, as perguntas eram poucas. Os avós, o repertório que eles tinham era suficiente para dizer assim, e aí, como é que está a escola? E tanto faz se eu tivesse 2 anos, ele ia perguntar a mesma coisa, porque não tinha repertório. Então a pergunta era sempre a mesma, eram 2 perguntas só, dependendo da casa, 3. As de 2 perguntas era assim, como é que foi na escola? Ou como é que está na escola? E a segunda pergunta, e não importa se tem 2 ou 4 anos, está namorando? Outras casas têm a terceira pergunta, qual é o seu time? Passou dessas 2 ou 3 perguntas, o repertório morre. E acaba. Eu não sei se mudou muito a partir de lá para cá, mas o fato é que às vezes você encontra pessoas mais velhas que parece que não tem muito para conversar, porque não tem muita apreciação por essa vida que Deus criou. Há tanta coisa intrigante na vida, e às vezes nós escolhemos não olhar para absolutamente nada intrigante nesse mundo que Deus criou, e ficamos naquela mesmice. Então, muita gente mais velha não instrui aos mais novos. Aliás, até alguns mais velhos apenas provocam e irritam seus filhos. Isso aí tem gente craque. Tem gente que é muito boa nisso. Eu fico muito impressionado. Eles são realmente bons. Na verdade, todos somos bons, né? Quem é que não tem parente ou irmãos mais próximos em que você sabe a palavra que você vai usar? Que vai pegar no calo direitinho. E você escolhe dizer aquela palavra, porque você sabe que aquela palavra ofende, machuca, entristece, e você escolhe usar esta. Então, tem algumas pessoas mais velhas que apenas provocam e irritam os filhos sem, entretanto, instruí-los. E a vida, às vezes, é muito difícil porque alguns jovens discordam de quase tudo das suas casas. E a minha preocupação tem sido, será que eles estão lendo a Bíblia e aprendendo da parte de Deus, que mesmo que você não tenha um referencial adequado dentro da sua casa, a palavra de Deus é todo o referencial que você precisa? E ela é o referencial que vai te dizer, olha, haja com humildade, fale direito. É isso que Deus vem falando para a gente o tempo todo. Porque se você não estiver fazendo isso, Deus vai cumprir a parte dele. E não vai deixar você viver muito. Aí você fala, cara, sério? Eu falei, então, é o que ele diz. A nossa vida é longa. E vida longa, ela não é uma questão só de ser longeva. Ou seja, não é de esticar, viver até os 98, 99, 105. Vida longa, ela pode ter a ver também na Escritura com uma vida mais tranquila. Uma vida que é de você se deliciar mais do que ficar sempre apagando incêndios e correndo e brigando e resolvendo brigas e etc. Quando a gente respeita uma pessoa, nós a ouvimos. Mas às vezes a gente sabe que as pessoas não se dão ao respeito.
e aí nós tendemos a não ouvi-las. Às vezes, falando coisas certas, já é um costume. Se você é filho ou filha, esse é um costume antigo, talvez desde os filhos de Adão e Eva. Eu imagino se Eva estivesse falando muito, ou Adão estivesse falando demais, que os filhos fizessem assim, clique. E olha que não tinha nem ainda o negócio de colocar na orelha, entendeu? Não tinha negócio de enfiar na orelha e ficar ouvindo música. Mas eu tenho certeza que eles faziam clique. E só ouviam Adão assim. E Eva não ouvindo mais. Por quê? Você deixa de ouvir, você corta a comunicação. E essa é uma parte interessante para você pensar, o corte da comunicação, porque se tem uma das coisas que Deus fez que é extremamente bela, é criar o mundo pelo poder da palavra. E dar ao ser humano, criado à sua imagem, o mesmo poder de criar mundos usando a palavra. Então a palavra é algo muito especial que Deus utiliza, sempre para edificação, para o confronto, para chamar as pessoas à ação. Isso significa que quando nós optamos, como jovens, a cortar a conversa, isso está mais próximo de uma ação de Caim, porque é muito interessante em Gênesis 4:8, quando na Bíblia que a gente tem, a tradução está escrito assim: e disse Caim a Abel, vamos ao campo. No texto hebraico não tem esse pedaço, vamos ao campo. Quando alguém fez a tradução, acharam melhor copiar, a Septuaginta tinha esse pedaço, vamos ao campo, mas o texto mais antigo não tem esse trecho. E como é que fica o texto, então, sem isso? E disse Caim a Abel, não disse nada. Chegou no campo e o matou. Que é o que geralmente acontece quando você corta e retira as palavras. Você se inclina para o caminho do assassinato. Aliás, é por isso que quando a gente cancela alguém nas redes sociais, é isso, você não quer ler a voz. Não é mais você não quer ouvir a voz, você não quer ler a voz. Você quer que essa voz seja calada. Querer que uma voz seja calada é um tiro. Aí ela cala. Então, a gente tem que considerar, inclusive, se aquilo que Jesus disse não deveria ser altamente considerado, porque foi Jesus quem o disse. Ele falou assim, olha, então, a questão de não matar, se você estiver com raiva da pessoa, você já a matou. Significa que muitas vezes você está cancelando, e às vezes é um cancelamento dentro de casa, em que você não quer mais ouvir, porque não há sabedoria no que você ouve, aí você cancela. Cuidado com esse comportamento, porque ele não é um comportamento de vida, ele é um comportamento de morte. Ele é um comportamento que quer calar uma voz. E Deus não deixa de nos instruir, mesmo através de instrumentos quebrados. Nunca deixou. Aliás, pastor Jaime, não é interessante que Deus, a gente olha isso na igreja, é um negócio assim que a gente fica... Deus é sábio demais, porque ele resolve levantar liderança na sua igreja e fazer a eleição de presbíteros e diáconos para conduzir o povo de Deus, e são pessoas quebradas. E a igreja deve se submeter à liderança enquanto ela é fiel à Escritura. Isso é incrível, Deus usar esse meio, de usar pessoas quebradas para poder fazer isso. Percebem como é que essas coisas de submeter-se é um problema? Você vai ouvir alguém, você vai perguntar algo a alguém, você vai se submeter a alguém que você acredita que queira o seu bem. E você já viu esse filme também, você já viu muita gente se dando mal, porque achou que a pessoa queria o seu bem. O que faz cada vez mais a submissão ser uma dificuldade. Alguns acham, ou descobrem mais tarde, que achavam que estavam numa submissão tranquila e descobrem cedo que se submeteram, mas na verdade estavam sendo controlados, ou dominados, ou explorados, ou até ameaçados. O que faz a submissão ser um assunto bem complicado. Mas prestem atenção, uma coisa são as experiências que nós temos, e outra coisa é aquilo que a palavra de Deus ensina. Ele diz que essa submissão é boa e necessária.
a despeito das experiências que nós temos. Porque de vez em quando algumas pessoas fazem assim. Algumas pessoas que às vezes deixam de andar com o povo de Deus e deixam o convívio da igreja e largam e vão para qualquer canto. Não raro, essas pessoas falam assim, quando alguém fala da igreja para ela fala assim, já sei o que é a igreja. E sempre tem uma crítica bem mordaz, bem afiada para fazer. Aí você fica pensando assim, se você está dizendo que sabe o que é a igreja, porque conheceu alguma coisa bem ruim em alguma comunidade qualquer, sério que você sabe o que é a igreja? Ou você descobriu o que é uma igreja torta? Talvez tenha sido isso. Saber de fato é como as pessoas azedas com o casamento. Tem um monte de gente azeda com o casamento, fala assim, eu sei como é que é isso. O casamento foi uma desgraça. Logo, casamento é uma desgraça. Aí você fala, rapaz, você não fez nenhum curso de estatística, né? Para dizer algo assim, você não fez nada de estatística. Porque você está pegando a sua amostragem em você mesmo e está fazendo isso lei para todo mundo. Não. O que a coisa é o que Deus descreve. Como nós vivemos essas coisas, está sujeito à crítica, à avaliação. Então, essas pessoas não sabem o que é igreja, não sabem o que é um casamento, não sabem o que é submeter-se. A alegria de andar sob Deus. Agora, nós não tivemos isso. Nós já nascemos no mundo quebrado e é do jeito que nós o conhecemos. E é por isso que eu quis, então, trazer para vocês só um arco que vocês já conhecem certamente, porque já leram a Escritura. E quem nunca leu a Escritura, pelo menos começou em Gênesis. E se começou em Gênesis, vai dar certo, porque eu só preciso de 3 capítulos. Porque nos 3 primeiros capítulos você tem o arco da história. Você tem um mundo que foi criado bom, um mundo que ficou quebrado, e um mundo que começou a ser redimido com a promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, essa é a estrutura de uma teologia que muitos têm usado no correr da história: criação, queda e redenção. É assim que muitos teólogos deram esses nomes, e é assim que a gente usa para dizer como é que esse arco pode me ajudar na questão da submissão. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Embora essa linguagem teológica chame esses estágios de uma criação boa, uma criação que ficou quebrada, e uma criação que no caso nosso histórico, já foi redimida e ainda será, foi porque Jesus Cristo já pagou o preço na cruz, mas nós ainda não temos a consumação de todas as coisas. No dia que isso acontecer, então nós saberemos que foi. Mas é que a gente olha para frente e fala, não estou vendo. Você não está vendo, mas Deus já fez. Isso parece muito Éden. Você vai guiar a sua vida pelo que Deus diz, ou por alguém que está dizendo alguma outra coisa? É sempre que você vai ouvir. E pensar na criação boa, todo o cosmos, especialmente o planeta Terra, estava no descanso de Deus no 7º dia. É isso que a gente tem na Bíblia. Esse mundo, então, foi uma dádiva, foi um presente de casamento. Deus cria o planetinha Terra, com tudo que está em volta, com esse universo todo, e fala assim, presente de casamento para o primeiro casal, um terreno, vai aí, cresce, desenvolve, faz alguma coisa nele. E então essa dádiva de Deus, que estruturou e organizou todas as coisas para que houvesse o florescimento da humanidade. A vida e a alegria faziam parte e faziam sentido, vivendo submissos sob Deus e na presença de Deus. Era assim que era. E a gente só sabe disso porque a gente lê na Escritura. Quando nós nascemos, todos nós não vimos isso. Mas a gente é informado sobre isso. Isso explica muita coisa, porque explica aquela vontade ou irritação com as coisas quando elas não são como deviam. Você sente uma frustração que não devia ser assim. E é bom que a gente sinta essa frustração, dada por Deus mesmo, porque não era para ser assim. E então Deus graciosamente conta, olha, não era mesmo. Eu criei desse jeito. Porque isso faz muita diferença.
Se Deus não nos informasse isso, você só saberia que nasceu no mundo quebrado e tanto faz. É mais ou menos como, eu lembro, geralmente, eu não tenho ido ultimamente, mas eu tento fazer as coisas em casa. E tento evitar banheiro de rodoviária ou aeroporto, seja o que for. Se bem que dizem que banheiro de shopping, de aeroporto, são os melhores, né? Mas não sei, eu não quero testar. É muita gente diferente. É muita gente. Mas os banheiros de rodoviária que eu conheci, mundo afora, é um negócio assim, complexo. Porque as coisas já estão todas feitas fora de lugar. Eu não sei para que tem vaso. Porque o lugar que você pode fazer xixi é em qualquer lugar. É só fechar a porta e fazer. É o jeito que fica o banheiro. Se você entra num lugar todo estragado, tanto faz onde é. Pia, banheiro, vaso, não faz diferença. Já está tudo estragado e é assim. Percebe como se não tivessem nos contado que não era assim? Você viveria desse jeito, tudo largado porque não adianta, é desse jeito. Eu já vi, o mundo é sempre quebrado mesmo. Então Deus teve a graça de nos dizer que não era assim. E não será assim. Esse não é o estado bom das coisas. O que Deus disse é bom, é muito bom, é uma outra coisa. É por isso que nós que vivemos nesse estágio chamado de queda, nesse arco de história, baseado no que a gente sabe das primeiras pessoas, Adão e Eva, eles rejeitaram, se submeteram ao governo de Deus sobre eles e deram ouvidos à voz da serpente. Bom, a escolha rebelde deles é que é chamada na teologia de queda. Além disso, como eles eram representantes de toda a humanidade, todos estamos implicados nisso. E dá uma vontade de falar assim, Deus, eles fizeram, a gente vai pagar o pato? Então, algumas pessoas já tentaram dizer isso na época de Jeremias. Algumas pessoas já arriscaram essa frase. E eu tenho certeza que outros já arriscaram em outro lugar. Aí eu quero dizer para você o seguinte, se você acha que você não tem culpa nesse negócio, faz do jeito que Deus diz na Bíblia. Cumpre a lei e viva. Aí você tenta e liga para os seus pastores, dizendo assim, eu estou cumprindo toda a lei, então eu vou apresentar esse boletim para Deus e Ele vai ter que me aprovar. Se você for essa pessoa que consegue cumprir toda a lei, segue em frente. Se não, talvez você seja uma dessas pessoas que também teria feito a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Bom, mas essa rebelião de submissão resultou em morte física e espiritual. Isso é para dar conta que a casa de vocês era para ser gostosinha, morninha, calorosa, fofinha. E não é assim o tempo todo. Tem tensão, tem pontadas, mas você sabe que não era para ser assim. Tem essas coisas que fazem a gente sofrer, mas tem escape, porque tem a redenção. Deus, o nosso Criador justo e amoroso, Ele age contra o pecado. E Ele, na grande narrativa, nesse arco de narrativa, Ele vem ao mundo determinado a mudar essas coisas e fazer as coisas do jeito que elas deveriam ser. Em Cristo, Ele mostra novamente que quando nós somos submissos a Ele, é que nós somos verdadeiramente livres. E quando eu falo sermos submissos a Ele, não sai da minha cabeça o padrão, que é quando eu leio Lucas 2,52, e vejo, lembra quando Jesus estava lá com 12 anos, fica para trás, pessoal, caravana, cheio de primo, e aquele irmão, e a caravana vai embora, de repente, cadê Jesus? Cadê Jesus? De vez em quando alguém esquece alguém, não é? Até com muito menos gente, em caravana, então, deveria ser muito fácil. Jesus ficou para trás, eles voltam, os pais preocupados, e Jesus está lá, na casa do seu pai, explicando as coisas da Escritura, respondendo coisas, e onde ele devia estar, na casa do pai dele. E aquela cena, sua mãe está aí, seus irmãos, e Jesus aqui, ó. Minha mãe, meus irmãos, está aqui. No entanto, ele se submete a eles e vai. E volta para casa. Gente,
Ele tinha 12 anos. A partir dos 10, essa não é obrigado a ser nessa faixa, porque o atrevimento chega às vezes até mais rápido, mas com 10 anos a gente está vivendo a extrema justiça. Eu imagino alguém com 12 anos hoje, e a família chamando, bora? Como bora? Você não sabe quem eu sou? Eu imagino ele arrancando a máscara assim, né, puxando assim, ó. Ei, eu sou Jesus, e mostrando, sou eu. Vocês não sabiam, agora estou aqui. Não teve essa viradinha no plano, né, na história, do jeito que Deus contou. E o que ele fez foi, se submeteu e foi junto. Por quê? Porque ele aprendeu as coisas como ser humano, como todos nós aprendemos. Ele passou por todas as fases que nós passamos. Ele era em tudo igualzinho ao que nós somos como ser humano. Ele era o Deus homem. E como homem, ele passou por todas as coisas que nós passamos. Então, certamente, não deve ter sido estranha a sensação de, deixa eu responder para meus pais aqui para valer o que está acontecendo. Deixa eu explicar quem é que manda nesse negócio. Deixa eu explicar. Eu tenho certeza que se vocês tivessem o poder, que vocês usariam. Não usariam? Não? Acho que usariam. De falar assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe o poder que eu tenho de fazer as coisas? Porque assim, é o que a gente vê, é o mundo da Wanda. É tentar viver, montar a ilusão toda na cabeça e tentar transformar tudo pelo poder dos Vingadores. É tentar manter as coisas assim. É essa que é a Wanda, né? Aquela Wanda. Então, é tudo pelo poder que ela possuía de manter as coisas. Mas com a gente não é assim. Existe um poder, mas não é esse. Esse só está em filme. Historicamente, então, a gente tem essa linha do tempo. Criação boa, criação corrompida, criação redimida. E nós vemos na Bíblia Deus mostrando o seu plano para redimir o mundo, para resgatá-lo, e é isso que nós estamos aguardando. O Deus homem que veio executar a renovação do mundo e resgatar seu povo. Vocês conseguem perceber como é que essa tríade, criação, queda e redenção, como é que ela é importante? Ela mostra o mundo que nós vivemos. Às vezes a dificuldade que você está tendo de se submeter a alguém é porque você ainda não parou para pensar como é que esse mundo que nós vivemos, do ponto de vista de Deus, que é esse da Escritura. Do ponto de vista de Deus é assim, ele te conta como é que ele foi formado bom, qual foi a questão do pecado que fez ele ficar quebrado, e como ele ficará bom de novo. Então, se você não tem isso, é muito triste a vida da gente. Então, não querer se submeter é um espernear, porque eu estou sendo dominado, e eu preciso fazer alguma coisa, é a minha vida. Não, então, existe a sua vida, ela é importante, mas nós vivemos, nos movemos e existimos nele. Então não é só uma questão de ser a sua vida, é a nossa vida nele. Então, quando ele mostra o mundo em que nós vivemos, vai fazer você ser misericordioso com você mesmo, vai fazer você ser mais misericordioso com seus pais, com os mais velhos. Quando você vir erros neles, você não vai automaticamente já expô-los ao ridículo, ou chegar na escola e falar assim, gente, que saco, minha mãe é uma louca. Fala assim, opa, não é isso que Deus espera quando ele falou para você honrar pai e mãe, é você falar direito sobre eles, na presença ou na ausência deles. E quando você não faz isso, cuidado, porque o guerreiro contra você é Deus. Mas quando ele conta isso para a gente, se alguma coisa aconteceu que pareceu a você uma loucura, e você não faria daquele jeito, guarda isso no coração. Porque chance há de que amanhã você vai cometer alguns outros erros, talvez os mesmos, talvez outros. E alguém precisará ter misericórdia de você para te reconduzir ao caminho da razoabilidade. Muitas vezes todos não somos razoáveis num momento ou no outro. E você precisa ter uma noção clara disso a partir do que Deus te conta
de como era o mundo, como é e como será. E de como você está inserido nisso. Vocês percebem como a criação, queda e redenção se relaciona com pureza? Essa estrutura, criação, queda, redenção, fornece essa base sólida para a compreensão da santificação. Pois coloca o crescimento espiritual do cristão dentro da narrativa bíblica mais ampla. Então Deus está sempre te chamando para pensar dentro de uma estrutura mais ampla. O evangelho não sou eu e meu Jesus. Eu me lembro de uma moça que ela sempre estava à margem assim da igreja, a comunidade local, né? Então ela está sempre num cantinho, não se envolvia com ninguém, não falava com ninguém, não queria saber de ninguém, não ia para coisa nenhuma, não participava de nada, enfim. E eu falava, pessoa, vamos lá e tal, não sei o quê. Ô, pastor, eu estou bem aqui com o meu Jesus. Falei, caramba, ela está com Jesus lá e nós estamos com quem aqui? E eu fiquei pensando, né? É porque ele é onipresente, né? Então, eu fiquei meio tranquilo com isso. Deus, ele é onipresente também, então ele está aqui também. Mas eu me lembro de um livro do Packer, tem um livro dele sobre vida cristã, em que ele tem uma frase que é muito poderosa, eu acho. Que ele diz assim, não existe nada mais anticristão do que o cristão solitário. Porque um cristão solitário não entendeu minimamente o livro de Efésios, a teologia do corpo de Cristo. Porque quando nós somos chamados, nós somos inseridos num corpo. Nós não somos chamados para uma existência individual, autônoma, destacada. Não, nós somos chamados para dentro de um corpo, para a família de Deus. Significa que se você não queria ter irmãos e está feliz de ser filho ou filha única, esquece. Na igreja você tem muitos irmãos. Se ter pai e mãe já estava sendo difícil, na igreja você tem vários pais e mães que vão ajudar você no crescimento. Às vezes vão chamar a sua atenção, às vezes vão elogiar você, mas nós temos muitos pais e mães e irmãos. É a família de Deus. Aí você fala, então todo mundo vai dar pitaco na minha vida agora? Sim, eu espero que não. Eu espero que você esteja crescendo como igreja saudável. A gente não fica dando pitaco na vida dos outros assim. E quando vai conversar com alguém, é uma conversa, um cantinho. Não é na frente de todo mundo, ei, você está fazendo assim. Não vai ficar chamando atenção e tentar mostrar virtude para todo mundo. Não, de jeito nenhum. Não. Agora, na criação boa, é que você entende esse propósito de Deus, o propósito original da pureza. É ali que você vê. No princípio, Deus cria homem e mulher à sua imagem, para refletirem, dentre outros atributos, a santidade de Deus e a justiça de Deus. Então, eles foram formados em comunhão com Deus. Quando você não está conseguindo exercer comunhão, que submeter-se, quando você tem dificuldade, uma das primeiras coisas que você corta é a comunhão, é a fala. Então é alguma coisa que você tem que resolver diante de Deus, pedir ajuda a alguém, falar assim, pessoa, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, porque eu estou cortando a coisa mais importante que eu tenho visto na Escritura, que é falar e ter comunhão. E você não vai conseguir fingir ter comunhão em casa, ou melhor, pior, ter comunhão na igreja, não tendo comunhão em casa. Ou vice-versa. Você não dá para fingir essas coisas. Isso tem que ser tratado. Não dá para você se odiar dentro de casa e chegar e falar assim, graças a Deus hoje é dia de ceia, né? Ai, gente, não posso passar sem ceia. Reverendo, não dá. Ceia é tudo para mim. Assim, é esquisito, né? A ceia ela tem que produzir esse efeito. Porque você está comendo o corpo de Cristo, bebendo do seu sangue, que Ele derramou para que a gente fosse um. Percebe? Então, não dá para a gente ficar cortando essas coisas e se enganando. Então, nós temos critérios muito claros de submissão, de como o mundo era feliz submisso a Deus, andando e vivendo nele, de como Jesus Cristo, a palavra encarnada, porque a gente teve a fase palavra falada, palavra escrita, palavra encarnada, de como nessa fase
A palavra encarnada se submeteu a Deus para mostrar para a gente o que é viver perfeitamente como ser humano. E mesmo aqueles que não têm um exemplo adequado dentro de casa, de poderem olhar para a palavra e poderem ser formados por ela. E olhar e falar assim, é isso, né? Jesus podia ter quebrado o pau, gritado com a mãe dele e falado assim, então mãe, segue sua vida, que eu já tenho 12 anos, já sei o que eu quero, e é aqui que eu vou fazer as coisas. E é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Não. Ele cresceu aprendendo em submissão. Porque ele queria que mais tarde, nós que vivemos nesse período pós-palavra encarnada, que agora é a palavra vivida, a partir das lentes de Cristo que ele nos dá para olhar para essas coisas, de caminhar nessa mesma toada. Oh Deus, a coisa é difícil. Se vocês perceberem na carta de Pedro, é um texto bem complicadinho, porque ele pressupõe que as coisas estão difíceis. Ele está dizendo, olha gente, resiste aí o Satanás que quer andar em derredor como leão, porque sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Então, o contexto de rogar aos presbíteros e rogar aos jovens, é um contexto de muita dificuldade. E não é diferente em lugar algum. Nós fomos chamados por Deus para aprender a submissão, daquele jeitinho lá, como vocês viram Jesus lá em Mateus 4, por exemplo. O diabo falando as coisas para ele, e ele respondendo com a palavra. Se submetendo a Deus, aquele sofrimento todo. Ele podia parar e falar assim, parou, Satanás, chega, não quero brincar mais disso, está pesado, não estou gostando disso. Eu sou Jesus, você já sabe que eu sou Jesus, então cai fora, para com essa história aqui, eu sou Jesus e acabou. Não, ele se submeteu ao Deus Pai, ele se submeteu à palavra do Deus Pai e foi sofrido. Porque a fome não era pequena, a tentação de tomar alguma providência pelas próprias mãos era grande, a tentação de aceitar uma proposta de enriquecimento e nome rápido estava à mão, ou a tentação de mostrar que era o filhinho do papai, que era bem queridinho, que o papai ia cuidar de mim, então vou me jogar daqui. Então, a tentação é grande o tempo inteiro, é sofrido. Porque o que o diabo quis com Jesus Cristo foi, vamos fazer o seguinte, não precisa ir para a cruz. Te dou tudo que você quiser. E a questão que você aprende bem rápido é, não tem glória sem cruz. Não tem exaltação sem submissão. Não tem exaltação sem humildade. Então eu convido vocês para esse caminho. Está difícil? É difícil. Não vamos amenizar isso. Não é simples. É por isso que a gente ora mais, é por isso que a gente jejua, é por isso que a gente fala com Deus, a gente pede, a gente chora, a gente sofre. Por que a gente faz isso? A gente olha e fala assim, nesse estilão, do jeito que Pedro escreveu. A gente está aqui sofrendo o restante dos sofrimentos de Cristo. Se ele sofreu, se nosso mestre sofreu, eu vou querer uma vida mansa? Ele só mostrou que é difícil. Mas ele disse, eu venci o mundo. Acredita nisso. Eu venci o mundo. Confia em mim e você vence também. Está difícil ser submisso? Ele venceu isso. Confia nele. Confia que ele venceu. Faz de conta que é verdade, porque é. E aí você vai ver vitórias em você mesmo. E você vai perceber que você não precisa brigar pelo seu nome. Quem cuida do seu nome é Deus. Ele já disse que vai te fazer um nome grande, como disse para Abraão. Mas quem cuida do nome da gente é Ele. Vamos pedir ajuda a Deus? Vamos orar? Bom Deus e Pai, obrigado porque Tu és Deus e não nós. Obrigado porque Deus Filho se encarnou,
e se submeteu plenamente a Ti, Deus Pai. E simplesmente movido e guiado pelo Deus Espírito Santo, ele conquistou aquelas coisas que a verdadeira humanidade deveria ter conquistado. Mas o primeiro Adão não fez, o segundo Adão fez, Jesus Cristo. Continua a aplicar, Senhor, essa vitória dele, de submissão a nós, a fim de que nós aprendamos cada vez mais a sermos submissos ao Senhor. E porque a gente tem a alegria de ser submisso ao Senhor, a gente se alegre em se submeter àqueles que o Senhor disse que deveríamos submeter-nos. Age no nosso coração, Senhor. Age no nosso coração, no nome de Jesus. Amém.